Diquidim, salve ao Ladê. Quase uma religião, né? Quase um mantra, um grupo fechado, hermético. Fechado não, hermético nada, aberto, né? O fechamento aqui é nessa ideia maravilhosa. E olha que eu trouxe de presente aqui para fechar o período regencial. Como eu disse, um período que dá medo em muita gente, mas nós não tememos. Porque nós temos o quê? Nós temos o esclarecimento dos atalhos, dos acererê, betuberrê, o esquema todo para entender de uma forma organizada, de uma forma mais sucinta, prática esse período. Faltou o que aqui? Né? Faltou entender a árvore genealógica dos partidos políticos, os primeiros partidos políticos do Brasil, que vão se formar, sabe quando, galera? Aqui, ó, em 1840. Partido de verdade no Brasil é 1840, o Partido Conservador e o Partido Liberal. É só agora, só em 1840 que a gente pode falar de verdade de uma agremiação com uma organização estrutural chamada partido. Até então eram grupos que tinham ideias parecidas, eram organizações que vão ser chamadas de partido. Por isso mesmo eu botei entre aspas, até chegar a 1840 eu botei entre aspas. Certo? E nunca se deve esquecer, falando em período regencial e usando a expressão liberal e conservador, a gente tem que lembrar da nossa linha de raciocínio, tá? Do nosso meme aqui, a teoria do ovo frito. Né? Descentralização e centralização. Liberal, descentralização, clara do ovo. Conservador, pá! Gema do ovo, centralização. Então a gente vai construir aqui agora, né, toda a árvore genealógica, a gravidez desses dois partidos ali dentro do Brasil. E a gente vai reparar que, na verdade, é a mesma coisa. Então, depois eu venho com essa fofoca. Olha só. Galera, primeiro lugar, 1831, após a partida de Dom Pedro I, ou seja, a sua abdicação aqui do Brasil, a gente vai ter três agremiações, o Partido Restaurador, o Partido Liberal Moderado e o Partido Liberal Exaltado. Onde se remontam essas ideias? O Partido Restaurador, ele tem como objetivo restaurar o quê? O Dom Pedro. Eles querem o retorno do Dom Pedro I ao Brasil, que tinha abdicado, tinha ido para Portugal. Na sua grande maioria, portugueses, monarquistas, algum até com saudosismo de um absolutismo, queriam a volta e o governo de novo de Dom Pedro I ao Brasil. Organizava o Partido Restaurador. E eles remontam ainda ao período colonial lá do Dom João, né? Quando Dom João voltou para Portugal, deixou o Dom Pedro aqui, um pouco antes da independência, remonta ao período da pré-independência, que era o antigo Partido Português, que defendia o quê? Defendia o retorno de Dom Pedro, ao contrário, né? O retorno de Dom Pedro e a volta ao Brasil sendo colônia de Portugal. Esse é o Partido Restaurador. Outro partido, galera, Partido Liberal Moderado. Olha que eu botei entre aspas. Não é um partido como a gente conhece hoje, mas é uma agremiação política. Partido Liberal Moderado. O que é um liberal moderado? Liberal, mas nem tanto, né? Liberal aqui, ó, meia boca. Um liberal que ele tem limitações, mais limitações do que liberdades nos seus objetivos. Esse liberal moderado fazia parte da elite latifundiária e escravocrata do Brasil, que tinha seus interesses de liberdade econômica, liberdade comercial, para justamente sustentar os seus interesses do Brasil desde sempre, remontando a colônia ainda. E esse Partido Liberal, representando os latifundiários, é a mesma gurizada, a mesma galera do antigo Partido Brasileiro, que queria que o Dom Pedro ficasse no Brasil, porque caso houvesse a independência, que fosse feita por ele. Para manter o quê? Para manter as estruturas coloniais, como a mão de obra escrava, como o latifúndio e uma série de interesses que remontam ao senhor do engenho, ainda daquele Brasil ligado ao mercantilismo. Tá? Essa elite aqui formou o Partido Liberal Moderado. E eles queriam o quê? Eles queriam uma monarquia, né, no Brasil, manter o governo monárquico, óbvio, né? Esse liberalismo deles é um liberalismo monárquico. É numa centralização. E a centralização, lembra, né? Ligada ao Sudeste. Rio de Janeiro e São Paulo. Esse era o objetivo do Partido Liberal Moderado. Uma terceira agremiação, Partido Liberal Exaltado. Claro que não foram eles que se chamaram, né? Eu sou um exaltado. Não era. Os seus inimigos políticos os chamavam assim. Então o Partido Liberal Exaltado era aquele grupo mais romântico, mais idealista, que remontava quem? Remontava lá o Cipriano Barata,
Aquela galera queria, inclusive alguns queriam república, uma federalização do Brasil, uma descentralização administrativa, política, certo? E eles queriam o quê? De fato, eles queriam que não houvesse, né, o governo republicano no Brasil. Que de fato houvesse uma autonomia para as províncias dentro do Brasil. Que houvesse de fato o fim daquele governo ainda controlado com resquícios portugueses, resquícios autoritários ainda absolutistas. Então é um partido exaltado, porque tinham propostas que eram exageradas, propostas que eram muito radicais aos interesses da maioria da elite brasileira aqui. Certo? E olha os apelidos, né? Os chamados de caramurus, os restauradores, tá? Por quê? Porque escreviam para um jornal O Caramuru e ficaram apelidados assim. Chimangos, era uma ave gaúcha, inclusive, que comia cacaca, comia bosta aqui, tá? Chimangos, obviamente chamados chimangos pelos seus inimigos. E os farroupilhas ou jurujubas. Jurujuba era uma praia em Niterói que eles se encontravam, mas farroupilha é interessante, que também remonta ao baiano Cipriano Barata, um radical, médico, tá? Que participou de várias revoltas, onde quando os brasileiros foram às cortes portuguesas, na época da Assembleia Constituinte lá, para decidir, né, o resultado de Portugal após a Revolução do Porto, né, o Cipriano Barata foi todo esfarrapado, mas para provocar, olha aqui o que é o Brasil para vocês, um chapéu de palha todo estranho, uma roupa toda estranha, certo? Esfarrapada mesmo para politicamente mexer com a galera de Portugal e ficaram apelidados de farroupilhas aqui. Tá? Essas são as agremiações. E o que vai acontecer? No ano de 1834, dentro da regência, vai haver modificações aí. Olha que interessante a modificação. Conta, chama a avó aí, a avó vai gostar dessa parte aqui. Olha só, esse partido restaurador, ele vai desaparecer. Olha os episódios de 34. Morte de Dom Pedro I. Como é que tu vai ter um partido restaurador? Como é que tu vai ter a volta de Dom Pedro I se ele morreu? Só se for no jogo do copo. Então não tem como. Então, quer dizer, esse partido deixou de existir. Porque a sua ideia não tem sentido, pelo menos do ponto de vista, né, material aqui, né? Só se fosse... Bom, aí nós vamos falar disso também, né? A sererê. Olha só. Bom, essa galera aqui do Partido Restaurador, então a grande maioria vai se vincular à parte mais conservadora aqui desse momento de 1834. 1834 também é o ano em que há lá o ato adicional dentro do chamado avanço liberal. Então lembrado, né? Clara do ovo. Que vai criar o quê? Uma descentralização política. Vão ser criadas as assembleias legislativas provinciais, dando autonomia aos políticos das províncias. E não tudo concentrado no Rio de Janeiro. Pois bem, todo mundo que for a favor ao ato adicional vai ter um nome. E todo mundo que for contra, que não concorda com esse avanço que foi criado pelo ato adicional, dessa autonomia provincial, vai ter outro nome. Portanto, os que são contra o ato adicional, que querem que fossem as coisas como eram antes, conforme a Constituição de 24, vão ser os regressistas, né? Um alque aqui, né? Eles querem regredir a antes do ato adicional. E quem é essa galera? A grande maioria liberal moderado. Vão estar concentrados aqui. Certo? E alguns, obviamente, restauradores que não tem mais o que fazer com esse nome aqui, até porque o Dom Pedro, né, já nos deixou. Então, os regressistas são o quê? Querem a centralização política ligada a uma elite mais conservadora, concentrada no Rio de Janeiro, e querem o quê? Querem ideias contra o ato adicional e suas leis, suas decisões. Já quem é pró-ato adicional, quem concorda com as convenções, com as decisões do ato adicional, são chamados de progressistas e, portanto, mais descentralizadores, com tendências a um federalismo, essa descentralização administrativa e com autonomia para as províncias aqui. Então, os episódios de 34, galera, a morte do Dom Pedro e o ato adicional vai reformular essa turma aqui. E quem é que está nos progressistas? Vai ter muita gente daqui, afinal de contas, já falei e vou falar de novo, faria do mesmo saco. Eles eram, do ponto de vista genérico da ideia de conservador e liberal, eles eram praticamente iguais. Latifundiários, né, conservadores, escravocratas, só a ideia é geográfica, descentralizar e centralizar. Tá? E vai ter uma pequena parcela aqui que vai para cá também.
Mas a maioria aqui não tem um quórum político, um quórum numérico aqui para fazer força nesse momento. Eram idealistas ainda sem força numérica, digamos assim, porque tinham ideias que iam contrariar muita gente aqui. Então a maioria foi para Nárnia, a maioria está em Nárnia aqui. Poucos ainda, né, vestiram a bandeira, né, da moderação, se nutelizaram, ficaram mais Nutella e foram para cá também. Mas a grande maioria aqui, regressista e progressista, vem do Partido Liberal Moderado, certo? Que em 1840 vão formar, lá na virada da regência pro segundo reinado, vão virar o que, turma, aqui? Ó, o Partido Conservador e o Partido Liberal. O Partido Conservador é os regressistas de 1834 e o Partido Liberal são os progressistas de 1834, apelidados de Saquarema e Luzia. Saquarema é uma região do Rio de Janeiro, onde eles se encontravam, e o Partido Liberal é chamado de Luzia, por uma região onde houve uma revolta liberal em Minas Gerais, Santa Luzia do Rio das Velhas, então vão ter esses apelidos aqui. Aliás, como eu disse, né, Partido Conservador e Partido Liberal são os primeiros partidos de verdade dentro do Império Brasileiro que vão se consolidar no segundo reinado, mas são farinha do mesmo saco, certo? Inclusive vai ter um político chamado Holanda Cavalcante que vai falar nada mais Saquarema do que um Luzia no poder, ou seja, né, nada mais conservador do que liberal no poder. Por quê? Porque andam de Uber Black, né? Vão todo mundo para a mesma praia no verão. Os interesses são políticos de descentralização e centralização. Tanto que vão se converter apoiados no Dom Pedro II, né? No segundo reinado que a gente vai ver daqui a pouco. Então, essas informações aqui, para nível de Enem, para nível carga no conceito Enem, não são tão lá necessárias. Agora, o vestibular mais tradicional pode sim trabalhar e vocês têm que ficar ligados com os pega-ratões que pode aparecer aqui. Então, tirem uma foto maravilhosa desse quadro montado pelo professor Marcito sobre o nascimento dos partidos políticos do Império Brasileiro, desde a abdicação de Dom Pedro até o segundo reinado. Não, peraí. Não. Eu quero aparecer na foto lá no quadro de vocês. Vou tirar essa foto, vou botar no quadro lá, no quarto bem grande, para estudar, certo? Beijo do Marcito. Tá quente.